Hoje eu tenho o prazer de receber o Gondim. O Gondim é atual diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, no Brasil. Ele também é advogado e o Gondim cursou conosco o mestrado em Ciências Jurídicas com a ênfase de risco e compliance. E o Gondim já tinha um outro mestrado quando fez mestrado conosco, não é isso, Gondim? Isso, Alfredo. Foi em Ciências da Saúde, pela Você, Faculdade de Medicina do ABC, na área de concentração de políticas públicas de saúde e seus determinantes sociais. você Foi tinha uma um escola mestrado. muito boa para aprender a trabalhar com método. Que bacana. E aí você tinha um mestrado já e resolveu fazer um segundo mestrado aqui na Ambra. Isso, E após a conclusão do mestrado conosco, você resolveu pedir no Brasil o reconhecimento, a revalidação do título americano de mestre, correto? correto, correto. Qual foi a universidade que você fez o pedido, Gondinho? A Universidade de Brasília, Católica de Brasília. Universidade Católica de Brasília. Então você pediu lá na UCB, Universidade Católica de Brasília, mais ou menos entre a data do seu pedido e o resultado, quanto tempo foi? Foi uns 45 dias a 50 dias, Alfredo. Foi bem E, rápido, bem, eu esperava que fosse demorar um pouco mais, mas foi bem rápido. e você fez esse pedido e teve o resultado agora nesse ano de 2025, correto? Isso. Isso e claro, foi importante a ajuda que a Ambra me deu na organização dos documentos que eram para encaminhar, né? Porque tem alguns documentos que são de nossa detenção, mas tem alguns Uhum. documentos que estão, né, com a instituição que você tem que preparar e tal. E foi muito importante, isso agilizou muito. Quando eu vi o conjunto de documentos e eu ainda não tinha feito o contato com vocês, Uhum. eu fiquei, puta, vou ter que ter um trabalho danado aqui, ainda bem que o Francisco, tu e me indicaram a Lídia, né? E a Uhum. Lídia foi aqui uma maestra comigo aqui para fazer tudo rapidinho. Então você tem que juntar aproximadamente 16, 17, 18 documentos para enviar para a Universidade Católica de Brasília e o processo você teve então a colaboração da Lídia que trabalha conosco, é isso? Isso. E assim, a documentação, além de institucional e de toda a formação, o que facilitou bastante também foi o fato de eu sempre estar buscando fazer publicações, e quando eu fui fazer a validação, eu tinha publicações desde A1 até capítulos de livros e outros tipos de artigos publicados. Então, isso facilita muito, porque um dos critérios é a avaliação da gente quanto capacidade de fazer os chamados KPIs acadêmicos, né? Uhum. Você Uhum. ter publicações que tenham indicadores perante CAPES, perante as instituições federais e privadas de educação superior, e isso é o valor do processo, né? Isso é o principal valor do processo, além da formação em si. Claro, e a sua dissertação também é um item que é Isso. relevante de ser avaliado ao longo desse processo, tá? Sem dúvida, porque o título é justamente em razão do cumprimento da meta, que foi apresentar a monografia, a dissertação, né, e ter a aprovação nela na instituição da AMBRA. Que bom. E Gondim, é, lá na Católica de Brasília, entre você fazer o pedido e ter o resultado deferindo o seu pedido de revalidar, reconhecer no Brasil o título americano da Ambra, você teve algum pedido de complementação, de ajuste, de algo assim? Não, não. O fato de ter tido bastante cuidado na elaboração dos documentos a serem encaminhados não me deu a surpresa de vir nenhum tipo de diligência, né? Então, o que Uhum. houve mesmo foi só o pagamento de taxas, que são referentes ao processo, né, que é o trabalho Sim. realizado, e pago essas taxas, o processo correu de forma regular e foi ali entre 45 dias, estourando ali 50 dias. E você teve que se deslocar da sua cidade, você mora em Rio Branco ou em qual Moro no cidade? Acre, capital do estado do Acre, Rio Branco, divisa Boa. com Peru e Bolívia. E você teve que sair de Rio Branco e ir até Brasília alguma vez? Não, não, não foi necessário não. A Carolina, a plataforma, ela atende resolve essa questão da distância, né? Que ela é Uhum. bem didática, bem pragmática para solicitar tudo e tem como fazer diligências.
E eu até pensei, porque aqui e ali eu estou viajando para São Paulo e Brasília a trabalho, pensei em pegar lá, mas acabei deixando vir para cá mesmo e veio para cá a documentação. Já Então, recebi. no final, a Católica de Brasília manda um documento que certifica que esse Isso. processo foi deferido. Esse documento físico você. Quer dizer, tem instituição que manda físico, tem instituição que manda eletrônico. A Católica de Brasília é uma instituição que manda um documento Manda físico. físico, é. Você recebeu ele como? Recebi via correio, né? Tá certo. Foi Então enviado você por informou correio. para a Católica de Brasília que você queria via correio e eles Isso, providenciaram o envio para sua residência. isso. Eles mandam para a gente dentro do. Mandam no e-mail da gente, né, no e-mail cadastrado na plataforma, uma orientação e pergunta: ó, você quer retirar aqui, né, na Católica, ou você quer que seja encaminhado? Eu solicitei que fosse encaminhado para cá. Eu não tinha previsão ainda de dar um pulo em Brasília, mas acabei indo lá 2 vezes, mas não corri o risco de ir lá e não estar autorizado, ou então chegar aqui e não tem ninguém. Uhum. Boa. E Gondim, esse processo, ele foi ansioso, estressante? Como foi a jornada entre você decidir no Brasil pedir a revalidação do título americano até ter o resultado do ponto de vista emocional para você? O professor sempre foi uma preocupação, né, porque a gente tem essa necessidade no Brasil de fazer a revalidação para que ele seja utilizado em possíveis certames ou avaliações perante as nossas instituições. Eu tive um pouco de dificuldade em razão do trabalho mesmo, que me tirou realmente, assim, teve um período que depois que eu terminei, já no final do curso do mestrado, eu entrei numa leva de reuniões, uma leva de esteiras de negociações que assoberbou muito, né, das questões dos ativos ambientais do Estado, muita viagem, então eu não tive muito tempo naquele período ali para preparar as coisas. Mas eu acho que foi, não sofri assim com ansiedade. Eu sabia que era um processo que não era fácil, né? É exemplo de alguns amigos que já passaram por isso, colegas que foram para outras universidades, que a universidade não ajuda, né? Diferentemente da Ambra, a Ambra dá todo o suporte para a gente, dá todo o zelo que é necessário para que a gente não tropece nesse passo de revalidação e assim como os outros passos, né, de formação, Uhum. ela sempre teve atenção com isso com a gente, é muito bom a forma como ela conduz a formação das pessoas que se inserem no mestrado, no doutorado, né? Muito preocupado com a questão da formação enquanto conteúdo mesmo, compreensão de métodos, e entender que um mestrado ou um doutorado é uma mudança de estilo de raciocínio, de construção de ideias, né? Que tem que ter utilidade para a sociedade, para a pessoa em si, na sua evolução intelectual. E isso foi muito importante. Quando eu peguei a documentação, o edital que a Católica de Brasília oferece, para a gente seguir as orientações, me deu um pouco de frio na barriga. Nossa, fazer isso aqui, isso vai dar um trabalho. Quando a Lígia veio conversar comigo, eu fiquei aliviado. Né? Então Uhum. a Ambra, eu ressalto, foi muito importante a participação de vocês comigo nisso, para ser rápido, para não ter falhas na elaboração dos documentos, né? E eu me senti ali agasalhado nesse processo, e foi muito bom. Então eu fiquei tranquilo, né? Não tive nenhuma intercorrência aqui de ansiedade porque fizeram alguma diligência, questionaram algum documento, não teve nada disso. Gondim, mera curiosidade pessoal minha, você já tem um mestrado brasileiro. Qual é o benefício que você viu em pegar o mestrado americano que você tem, também revalidar esse mestrado? Ou seja, agora você tem, na prática, dois títulos Isso. brasileiros ou equivalentes, né? O Foi seu. assim, professor. O mestrado em Ciências da Saúde, ele veio no momento em que foi uma conveniência. Eu queria muito entrar para a atividade acadêmica, já estava formado ali há mais de 15 anos em Direito, né? E fiz algumas pós-graduações, várias pós-graduações. Meu cargo, embora eu seja presidente de uma companhia estatal, meu cargo de origem no Estado é gestor de políticas públicas. Então, até chegar a um nível de maturidade na carreira,
passei por vários regimes jurídicos. Né? Eu trabalhei na comunicação, trabalhei na ciência e tecnologia, trabalhei na área de indústria, na área de cultura. Então, eu trabalhava com a avaliação de política pública, né? E ainda trabalho, só que hoje focado nas negociações internacionais de política climática. E o Estado direciona a gente para todo o ambiente que toda vez que eu vou para um ambiente novo, eu tenho que ser muito eficiente do ponto de vista de diagnosticar, de relatar, de construir documentos técnicos. Isso é mestrado e isso é doutorado. Né? Então, no fim da história, o mestrado em Ciências da Saúde veio para atender uma vontade de voltar a estudar e uma das coisas que me chamou muita atenção, sempre lá neles, foi o grau de publicações internacionais que ele tem, publicações de alto valor, né, de alta integridade, revistas A1, revistas A2. Claro que quando eu entrei lá, era eu e um amigo que entramos no eixo de determinantes sociais em saúde, a gente estava, nossos colegas todos eram médicos, ou era cardiologista, era enfermeiro. Quando a gente falava como advogado, e o que o advogado está fazendo aqui no meio desse povo todo? E no fim da história eu era que escrevia melhor e acabava ajudando os colegas a desenvolverem seus métodos lá e ajudar a analisar. Então eu me concentrei muito no mestrado em Ciência da Saúde, além de compreender a ciência da saúde como um todo, eu me concentrei muito em desenvolver a escrita científica e compreender os métodos, né? A epistemologia, a metodologia, a construção do conhecimento científico. Então, eu fiquei estudando aí nesses últimos 10 anos muito esses métodos os métodos e técnicas qualitativas, tanto os métodos e técnicas quantitativas. Então, o laboratório que lá foi desenvolvido, né, ele é muito bem forte nisso, por isso que saem publicações muito boas lá do grupo. Você não faz sozinho, você sempre tem alguém, um grupo que vai te ajudando, que vai te complementando. Você é bom em escrita, você é bom em sites de criar novas ideias, mas você precisa de alguém da estatística para te ajudar, porque você não domina tudo, né? Então, o conhecimento de um vai completando o outro, e isso vai levando a gente para um nível de publicações que são grandes. Se o senhor olhar, acho que o senhor teve a oportunidade, deve ter mandado, na época que saiu essa publicação, eu peguei Covid, isso foi em Uhum. 2022 ali, e eu fiquei 15 dias em casa preso, só com uma dorzinha de garganta, peguei 2 vezes, na segunda vez já ia morrendo. Mas na primeira vez só deu aquela dor de gargantazinha e tal, aí a Covid estava pau quebrando, né? Tudo trancado, todo mundo com medo da crise e tal, e eu assistindo o jornal, mas eu vou fazer um artigo disso, triangularizar a saúde pública com a economia, com direito e política. Mas foi um negócio sensacional, que eu não tinha visto, né? Mas eu acertei uma Ah, mosca branca, e quando veio, que bacana. a gente submeteu a Frontier Public Health, que é uma Uhum. revista de um nível muito bom de publicação, e quando veio a avaliação do artigo, uma dos pontos que fez com que ele fosse aprovado para continuar, né, e ser publicado, as avaliações, continuar as avaliações e ser publicado, foi que aquela questão de triangularizar esses 4 eixos, né, diante de uma pandemia como a gente estava vivendo, era uma questão central da ONU. Hum, E estava começando os estudos disso. Aí todas as revistas isentaram suas taxas, tudo que você publicasse dentro desse cenário da Covid com alguma coisa, você não pagava nem taxa de publicação. Foi engraçado que quando o artigo foi aprovado, meu orientador lá mandou uma taxa, brincando comigo, né? Para publicar na Frontier Public Health é $2.500. Aí, Godinho, tem que pagar. Ih, Tem que rapaz, chegou pagar. atrasado, eu tenho isenção. Aí mandei a propaganda de isenção. Né? Ah, Mas e porque a publicação de bom valor, né, de revistas A1 e tal, elas são caras. É sim. difícil fazer. Às vezes a gente tem um bom artigo e tal, mas uma grana, $2.500 hoje, eu acho que chega uns R$ 13.000 ali. Então é uma grana, para quem é brasileiro, tá difícil. Já paga a passagem para vir para a Ambra Conference e a Dá para hospedagem, né? viajar e para ir para a Já extensão. dá para vir na Ambra Conference, dá para pagar a Dá, passagem, a participação na Ambra Conference e a isso. hospedagem dos dias, já dá para vir no Isso. evento.
Isso mesmo. Como tem almoço, café da manhã e uma comida no final da Ambraconf, deu para vir tudo, que é Tá só tranquilo. comer só no É, evento, com a hospedagem já deu para participar, esse mesmo valor, né? uma das coisas que eu Exatamente. tenho que eu quero ainda e Hum, preciso, eu tenho um inglês intermediário, uhum, mas eu nunca fiquei fora assim para dar uma consolidada nele. Né? Eu aprendi inglês sozinho, eu estudei francês no colégio, 9 anos, desde a quinta série até o segundo, terminar o segundo grau. Não uhum. falo nada de francês, consigo ler um pouco, mas o inglês é essencial para minha formação e trabalho, e eu gostaria de ficar um tempo fora para justamente poder desenvolver isso melhor. Boa. E, claro, Vamos. o fato de ter um diploma americano, né, foi o que surgiu a oportunidade, pô, vamos lá, é mais uma alternativa aqui de um caminho. E ter um diploma na Ambra é uma alternativa. Eu tenho colegas em Boston, tenho colegas em Nova York, né, por causa do trabalho que é feito, a certificadora e a depositária dos nossos créditos do Acre, por exemplo, fica em Nova York. Então, já fui 2 vezes lá, e Boston tem um laboratório que é vinculado ao nosso laboratório em São Paulo, né? Eu tenho oportunidade de ir, mas não queria ir para os Estados Unidos sem ter alguma formação, alguma coisa que me deixasse em condições de chegar confortável aí. E a Boa, Ambra foi gente. uma dessas alternativas, Que né? bom. E assim, eu sou meio inquieto, aqui no Acre a gente não tem muito o que fazer, não. Ou você joga bola na várzea, ou vai para o meio do mato fazer serviços ancestrais, o trabalho de Ah, cura e boa. medicina indígena, Uhum, ou você fica em casa lendo, estudando, vendo o mundo pela tela, né? E eu, durante um boa. bom tempo, optei por isso. Eu Uhum. estou terminando esse ano que vem farmácia, e vou ser especialista em Uau, biofármacos. que E eu bacana. soube, Parabéns, professor, Vandinho. Hum, eu soube que você chegar nos Estados Unidos com um título de farmácia, especialista em medicamento e pesquisador, você faz facilidade de ter o green card. Então, eu ando caminhando por essa esteira também. E foi em bacana. razão da ciência da saúde, né? Tive a oportunidade de fazer Uhum, farmácia. Eu gosto muito de química, né? Tenho que dar uma concentrada melhor, né? A sim. formação dali é o que é necessário para a gente ter o título, mas para você ir Uhum. para laboratório tem que concentrar bem, Boa. né? Não, mas aí você já está ampliando, ou seja, tanto a área da saúde quanto a área gestão de projetos, políticas públicas, tudo isso. Então, assim, se você tiver doutorado, eh, mestrado, doutorado, publicações, tudo isso também, a chance das pessoas Ajuda imigrarem muito. para os Estados Unidos é muito grande, né? Então, Eu esse tenho, mundo eu da tenho essas saúde é um duas mundo que tem vertentes: muita ciência demanda. da Você tem. saúde, ciência da saúde e a ciência jurídica, né? Uhum, Porque bom o demais. que tá mais surgindo agora para estudar aqui nesse universo é a questão da bioeconomia. Aí eu tenho especialização em economia, né? E estou aprofundando algumas teorizações relacionadas a isso, que tem tudo a ver com o que a gente fez na Ambra no mestrado, que o mestrado da Ambra foi o estudo de caso da companhia que eu preparei para levar ela ao mercado. Ela era só um papel, era uma empresa no Uhum, papel que os colegas que passaram antes não tiveram a oportunidade de desenvolvê-la porque precisava de algumas regulações internas nossas, né? certo. Permitir que eu pegasse um crédito de carbono, representasse ele economicamente, representasse ele contabilmente, colocasse dentro de uma contabilidade, demorou Uhum, uns 10 anos aí para fazer umas regulações necessárias até 2018 para ficar tudo pronto. E eu tive a oportunidade de chegar em 2019 na CDSA, que é a companhia, né? E, opa, tem um caminho aqui que dá para sair das relações só bilaterais e multilaterais e ir para o mercado mesmo. Ela foi criada boa. para isso, mas precisou desenvolver um pouco para poder as coisas acontecerem. E aí, só para quem está nos acompanhando, o título da sua dissertação de mestrado é Negócios Ambientais e Desenvolvimento, o caso da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, Isso, Brasil, de 2010 a 2021. Tem tanto texto disponível na internet, para quem tiver interesse, quanto também até a defesa da gravação da dissertação sua, onde também estão disponíveis. Então, acabou que ao longo do mestrado você conseguiu conectar isso com a tua atuação profissional, não é isso. isso? Por isso que foi possível realizar. Se fosse distante, era mais difícil. No dia da defesa, rapaz, eu estava em São Paulo, saí de uma reunião, se não me falha a memória, foi
Foi com o banco BTG que estava tendo a reunião. Aí eu saí da reunião, acho que a nossa defesa era umas 7 da noite, não lembro a hora certinha, mas eu saí assim, faltando umas 2 horas e meia, e aquele trânsito de São Paulo, rapaz, me lasquei. Eu vou aí chegar, eu vou abrir aqui no celular, no carro mesmo. Aí cheguei todo suado, todo aperreado para fazer a defesa, mas graças a Deus eu domino o assunto, né? Apesar de que Uhum. naquele período mesmo, professor, a própria construção e a redação, como é um assunto muito específico e muito regional nosso, o professor Douglas, que era meu orientador, ele fazia Sim. a leitura passando, me dava orientada, mas me deixava à vontade. Não, Zé, o Boa. especialista nessa área é você, então segure, fundamente e faça a defesa. Aí eu Boa. ia correndo, né? A Bom professora, demais. acho que era a professora Tatiana, que foi uma das avaliadoras, né? Acho que era a Tatiana, que era da área internacional, né? Acho que o nome dela era Tatiana, não lembro agora, ao certo. Ela Uhum. foi bem ferrenha na questão da construção histórica de todo o processo de criação do valor histórico, né, da mudança climática, até chegar Sim. nesse universo de ativo ambiental e negócios ambientais. Eu dei uma ajustada muito boa no trabalho com a pegada dela. O professor Menenguini também, que participou. Eu tinha chamado ele no primeiro momento para ser meu orientador, mas ele estava lotado já, não tinha como. Né? Certo. Porque ele é da área de direito econômico, né? É o professor Menenguini. Sim, Fernando Então, Meneguinha. Fernando Meneghetti tinha muita afinidade com essa construção do valor do ativo Mundo da ambiental. economia, toda essa Isso, questão de valor. Mas é, aí foi bom que ele contribuiu com a dissertação foi, como avaliador na qualificação, ele estava também, não estava? foi. E o professor Douglas foi um gentleman comigo, né? Que bom. Aguentou as minhas dificuldades de horário. Depois ele foi para a China e eu não conseguia mais falar com ele, porque lá o pessoal da China trancava todo mundo por causa da Covid. Boa, Ele foi para um boa, bom laboratório lá fazer demais. algum estudo. É, ele está lá até hoje, está lá até hoje. Em É, breve ele volta da China, mas ele ainda está lá na China. eu não sei se lá deve ser, né? Eu tive a experiência de vivenciar um pouco a cultura e trabalhar um pouco ali por Dubai, por Abu Dhabi, no Egito mesmo, e os caras controlam tudo nosso, né? E É, na China deve ser aquele controle horrível. Até pra falar no China é, telefone, tem tudo lá. China é bem mais controlado. Tudo passa Eu por tentei alguém pegar o vinculado ao sistema partido. de mercado regulado deles lá, não consegui, não. É, tem que ter o contato no partido primeiro, para É, dar certo. é, É outra regra do jogo. Mas, é. Gondinho, muito bom, obrigado. Então, a Lídia me mandou aqui, Gondinho, só uma revisão, ou seja, o teu processo, vocês fizeram o pedido no dia 21 de março de 2025 e o deferimento e publicação oficial saiu no dia 8 de maio de 2025. Ou seja, tivemos ali 48 dias, bem dentro do que você 48 tinha dias, dito isso. ali, pouco antes de 45, 50 dias 45, ali. 50 dias, você falou bem preciso, foi Um bem no chute meio, bem próximo. bem próximo, entre 45 e 50 dias, ou seja, de 21 de março de 2025 até o dia 8 de maio de 2025, foi o que fez o processo na Universidade Católica de Brasília, que transformou seu diploma americano também num título que tem os mesmos direitos e prerrogativas de títulos brasileiros. Boni, muito obrigado por ter escolhido a Ambra por ser a universidade do seu segundo mestrado. É um prazer ter você como no nosso ciclo de alumni dos mestres formados e as pessoas interessadas no tema, leiam a dissertação do Gondim, Negócios Ambientais e Desenvolvimento, o caso da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre, de 2010 a 2021, e também tem um texto e a defesa gravada disponível, a defesa está no YouTube, o texto está no nosso site para download livremente. Tá ok, Alguma, professor. alguma Eu questão que você agradeço. gostaria de acrescentar, Gondim, que eu esqueci de perguntar? Não, tá ótimo. Eu agradeço, me sinto muito bem com a Ambra. Estou no doutorado, né, agora, e espero aí, o mais breve possível, estar participando de outras atividades, não só de estudar com vocês, mas Certamente. alguma parceria, alguma coisa. Eu gosto muito desse tipo de negócio, vamos dizer Boa, assim, vamos né, construir que vai muita se coisa. conectando com o mundo e vai para frente.
Vamos construir muita coisa. Como é que está a disciplina com o Leonardo Medeiros, Cara, tá no doutorado? sensacional. Vocês acertaram muito no ponto de vista de preparar a gente, e eu vou para a disciplina do professor com muita bagagem, né, comparado com os nossos colegas, Uhum, e o estudo de métodos e técnicas qualitativas não é fácil, é muito mais difícil do que os estudos de métodos e técnicas quantitativos, né? E nossa área de formação, que é a ciência social aplicada, que é o direito, vira e mexe, a gente tenta ir para o lado quantitativo da métrica, da jurimetria, que é uma coisa nova, mas você cai em estudo e análises qualitativas. E não é fácil, a graduação não te prepara para isso. A iniciação científica na área do direito é pouco, né? Não ensina o que é necessário, que é justamente trabalhar método e ter clareza na construção do conhecimento científico. uhum, Diferentemente de outras áreas, que nem eu lhe falei sim. que eu faço parte. Ciência da saúde, você entra no curso já apanhando de estatística, bioestatística e metodologia e métodos. Não tem para onde. Uhum, Se você não dominar isso, você não vai andar. Né? No uhum, nosso caso, não. A gente trabalha com a ciência da social, a gente trabalha muito com o argumento da autoridade, né? Dos sim. precedentes e tal. E isso tem uma grande subjetividade do ponto de vista de construção de ciência. E a gente tem que mitigar isso a partir dos métodos, né? Que o professor Leonardo ali é um craque, né? Estava se acostumando a esse ambiente virtual e tal, mas evoluiu muito bem. E o curso dele é algo que se replica para todas as outras universidades que quiserem. É um curso, professor, que a própria Ambra, se desenhar um tipo de eixo de EAD e tal, é um curso para ser feito em EAD, para o cara revisar de tempos em tempos, É porque a gente porque precisa. a grande questão é que, por exemplo, quando a gente olha comparativamente, aqui é um curso muito inspirado no que as melhores universidades dos Estados Unidos praticam e difere com todo cuidado até de muitas das melhores universidades brasileiras, porque normalmente, na maioria das universidades boas brasileiras, no mestrado e doutorado, o pessoal trabalha um ou dois métodos e técnicas. E a gente teve cuidado de Vira um trabalhar vários panorama. métodos e técnicas de pesquisa qualitativa para que cada doutorando compreenda essa diversidade e vá ao longo agora no posteriormente escolher qual método, quais técnicas vai ser adequado para a sua pesquisa de doutorado. Então é uma questão muito típica daqui dos Estados Unidos que a gente fez questão de trazer para o nosso doutorado essa excelência e que bom que você teve essa percepção, Gondim. Fico muito feliz Sim, sim. que, como você tenha comentado lá, tá sendo bem acertada a disciplina com o Leonardo. Que bom. Maravilha. Onde muito obrigado e vamos mantendo contato. Parabéns pela revalidação na Eu que Universidade agradeço. Católica de Brasília. Grande abraço. Tá ótimo. Um abraço.